Imagina a seguinte situação: uma turma se revolta contra o seu representante de classe. Por algum motivo, por acharem que ele não se impõe o suficiente, que ele puxa o saco dos professores, que ele quer agradar a direção, que ele sonha em ganhar um cargo mais alto. O fato é que todo mundo se junta e, usando ou não a violência, eu deixo para vocês imaginarem a revolta que vocês quiserem, a turma depõe o seu representante de classe. A questão é, e agora? Como é que eles vão decidir o que fazer a partir daquele momento? Quem vai ser escolhido o novo representante de classe? Certamente o grupo que gosta muito de esportes não vai querer as mesmas coisas de um representante que o grupo dos estudiosos, que também não quer a mesma coisa que o grupo das pessoas que têm muita dificuldade em sala e acha tudo muito difícil. Então, o problema é o que fazer depois da revolta. Bom, essa situação é um pouco esdrúxula, resume de alguma maneira boa parte das revoluções na história. É muito mais fácil se unir contra um inimigo comum do que saber o que fazer depois que esse inimigo ele foi deposto ou foi derrubado. E isso também resume muito bem o que foi a proclamação da República no Brasil e o que veio depois. No momento da proclamação da República, a gente pode identificar pelo menos 3 correntes que estavam agindo contra a monarquia. A primeira delas, a gente vai chamar aqui, genericamente, de republicanos radicais. Gente que sonhava em ampliar a participação política da população, sonhava até em elementos mais próximos da democracia, mais liberdades de uma maneira geral. Não era um grupo muito expressivo, na verdade, em termos numéricos, e estavam muito restritos aos grupos letrados das grandes cidades. E quase não tinha grande cidade no Brasil naquele momento. Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Olinda, talvez Porto Alegre também ainda não, São Paulo também estava começando a crescer, ou seja, era um grupo muito pouco relevante e nessa aula de hoje um pouco importante para a gente. O segundo grupo seriam os liberais, os republicanos liberais, caracterizados sobretudo pelas elites das províncias e agora dos estados. O grupo mais forte, sem dúvida, dentro dessa corrente era a elite de São Paulo. E o sonho deles, o desejo deles era o federalismo, era retirar a centralização que havia no Império. Eles eram menos contra a monarquia do que contra a centralização. Não havia nenhum problema ideológico contra a monarquia, tanto que apoiaram a monarquia durante muito tempo. Mas, a partir de um determinado ponto, sobretudo de São Paulo, queria ter mais controle sobre o que eles arrecadavam, sobre como investir o dinheiro, em que investir o dinheiro, e para isso eles precisavam descentralizar, precisavam de um governo mais federalista. A terceira corrente eram os positivistas, uma corrente ideológica que não era muito forte na Europa, mas que, curiosamente, ganhou muita força aqui, sobretudo no Exército. Isso fez do positivismo no Brasil, fez ele ter algumas características próprias. O positivismo em si era um pensamento que dizia que o progresso científico, que a ciência faria as sociedades evoluírem, que todas as sociedades precisavam aderir ao pensamento científico, ao racionalismo, para conseguir evoluir e galgar etapas na sua evolução. Eles pensavam bem em etapas de evolução. No Brasil, eles repetem essa ideia, essa crença bastante forte na ciência, na importância da ciência, mas através de um governo forte. O positivismo no Brasil, talvez por estar muito ligado ao exército, tinha essa cara de autoritarismo, né? Defendiam que apenas um governo forte seria capaz de conduzir uma sociedade por essa evolução através do conhecimento científico e tal. Como a gente sabe, foi o próprio exército que organizou e liderou o golpe contra a monarquia e acabou derrubando Dom Pedro. Portanto, no início da República, esse foi o grupo que, digamos assim, esteve na liderança da organização do novo país. O primeiro governo republicano foi justamente liderado pelo Deodoro da Fonseca, o grande nome do exército naquele momento, um experiente militar, tinha lutado na Guerra do Paraguai e foi o único cara que conseguiu aglutinar o exército em torno dessa ideia e imediatamente após a queda, todo mundo sabia, não havia a menor dúvida de que ele deveria liderar o governo. No entanto, ele tentou tomar alguns cuidados e colocou nos ministérios pessoas dos mais diversos grupos,
não só das diversas correntes ideológicas republicanas, mas também diversas áreas do Brasil tentando, digamos assim, agradar o maior número de pessoas possível para conseguir levar o seu governo adiante. Isso não vai ser possível por motivos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Durante esse primeiro momento, chamado de governo provisório, justamente porque não havia leis embasando e limitando esse governo, já que a Constituição do Império claramente foi deixada de lado, porque o Brasil não era mais um império, mas uma outra Constituição não tinha sido feita ainda. Então esse período de governo provisório teve uma outra grande característica, que foi a sua política econômica. Ele entregou o Ministério da Economia para o Rui Barbosa, um homem bastante admirado e respeitado no Brasil, e o Rui Barbosa lançou uma política econômica que, no fundo, não era tão diferente do que estava sendo feito no finalzinho do Império, mas que ele fez com mais intensidade, que era uma política que facilitava o crédito, que facilitava a impressão de dinheiro. Ele permitiu que alguns bancos passassem a emitir dinheiro e numa quantidade maior do que se permitia até então. A ideia fazia algum sentido. Lembrem que acabou de terminar a escravidão há 15 minutos atrás, e que isso fazia com que os fazendeiros e o Brasil precisasse de mais dinheiro para pagar os funcionários. Até então havia escravidão, agora não há mais, essas pessoas precisam ganhar salário. Então havia uma necessidade óbvia, imediata de mais dinheiro. Isso é um ponto. O outro ponto é, o governo republicano acreditava que era preciso industrializar o Brasil, e para isso era preciso incentivar as pessoas a abrirem indústrias, a abrirem empresas, a fazerem investimentos, e que para isso era preciso facilitar o crédito. Então, essa era a ideia do Rui Barbosa. Não é uma ideia ruim, como eu disse, teve alguns saldos positivos, de fato há algum surgimento de fábricas, algum aumento de produção fabril no Brasil nesse momento, mas os problemas foram muito maiores do que os benefícios. Na verdade, junto com a permissão, a facilitação do crédito, houve também uma facilitação de empresas anônimas, de empresas SA. E as duas coisas combinadas acabaram levando a uma explosão de especulação. Muita gente colocando dinheiro, a empresa na bolsa para captar dinheiro, mas sem nem sequer abrir a empresa, ou às vezes sem nem saber como fazer, e às vezes até com má intenção, querendo só captar o dinheiro e depois sair fora. Então, houve diversas empresas que não saíram do papel. E como isso gerou muita especulação, ficou aquele clima de não, tudo vai dar certo, e aí as ações subiam sem que a empresa estivesse dando certo, às vezes sem a empresa sequer existir. E aí esse barulho, essa especulação deu ao nome, fez surgir o apelido desse plano de encilhamento. Encilhamento é o momento anterior à corrida dos cavalos, em que eles já estão ali fazendo barulho, se preparando para correr. Esse é o momento do encilhamento, estão preparando os cavalos para a corrida. E aí a Bolsa de Valores ficou tão barulhenta que a própria imprensa da época deu esse apelido para o plano do Rui Barbosa. E na verdade, assim, tinha mais barulho do que coisa acontecendo. Porque, no fundo, houve muita especulação e, o que é pior, houve muita inflação. Quando você aumenta a produção de dinheiro sem com isso aumentar a produção, isso gera inflação. Isso faz com que a produção do país em questão comece a valer menos, o dinheiro começa a valer menos, e foi isso que aconteceu. Mas esse período provisório não demorou muito. Já no ano seguinte, o Deodoro convocou eleições para uma Assembleia Constituinte, ela foi eleita, se reuniu e debateu a Constituição para dar bases legais e mais sólidas a esse novo governo. Há muita coisa para se falar sobre essa Constituição, mas eu vou destacar o que eu acho mais importante. Primeira coisa, a forte inspiração na Constituição norte-americana, sobretudo no federalismo. Não só você tinha, por exemplo, a separação da Igreja e do Estado, que não é só americano, isso vinha já da Revolução Francesa, mas tinha nos Estados Unidos, que era bem o modelo. Mas, sobretudo, o federalismo. Né? Aqueles deputados reunidos ali para fazer a Constituinte, muito preocupados com esse poder na mão do Deodoro, percebendo que facções do exército tinham interesse em continuar no poder e que o positivismo do exército demandava um governo forte, centralizador, e não querendo isso, os deputados deram bastante atenção aos aspectos federalistas
nessa Constituição. Os estados ganharam muito poder para criar impostos, criar tarifas, decidir o que fazer com essas tarifas, se vai investir em obras, se vai investir em escola, cuidar da sua própria educação, cuidar da distribuição de terra, como as terras serão vendidas, a taxação sobre isso. Então, os estados ganham muito poder e, consequentemente, óbvio, as elites dos estados ganham muito poder. O outro aspecto muito importante de ressaltar é o fato de que a Constituição era bastante antidemocrática. Ao contrário do que queriam lá os republicanos radicais, eu falei, coitados, que eles não iam ser muito importantes hoje, o direito ao voto, por exemplo, continua muito restrito. No final do Império, houve uma mudança na lei eleitoral, tirando o voto do analfabeto. O que se imaginava, porque a República, espera-se que uma república tenha aumento da participação popular na política, o que aconteceu não foi isso. Eles até tiram o censo, né? Você não precisa mais comprovar renda para votar. No entanto, manteve essa última mudança do Império, que era excluir o analfabeto. E aí, a proporção de pessoas que votam no Brasil, no início da República, é menor do que no meio do Império, por exemplo. E de pessoas que votam podendo votar é menor ainda, ou seja, o número de pessoas que podia votar era pequeno e que de fato votava era muito menor do que isso. Então, você vai ter uma república que durante muitas décadas vai ser muito excludente, não vai ter nenhuma preocupação em incluir de fato as populações pobres, e quando elas são incluídas como massa de manobra, mas isso é um assunto para um outro vídeo. Uma terceira coisa importante da Constituinte é que ela decidiu que o primeiro presidente seria eleito pelos próprios deputados e que, a partir do outro mandato, que haveria eleições diretas, né? Consulta à população. Nessa primeira eleição, o Deodoro mostrou bem a sua cara. Ele era um homem, enfim, ele já era um homem bem mais velho, já era experiente, ele estava um homem até relativamente doente. Na proclamação da República ele está passando um período bastante complicado, e ele vai morrer logo depois da sua presidência, ou seja, um homem já no fim da sua vida, mas que tinha uma característica autoritária nele, assim, ele era um homem autoritário, difícil de lidar, portanto um homem pouco talhado para a política. A política é a arte da negociação, de transigir, de aceitar, de ouvir, e ele não era nada disso. E ele, percebendo pela Constituição, que ele não agradava muito, ele faz uma pressão absurda para ser eleito. Ele, inclusive, manda o exército cercar ali o Congresso na hora da votação e acaba sendo eleito. Ora, isso aqui é surpresa, né? Acaba sendo eleito para esse primeiro mandato. Mas os deputados, percebendo com quem estavam lidando, já no início desse governo agora, digamos assim, mais constitucional, eles começam a pensar e promover e debater leis que reduzissem o poder do presidente. E isso o desagrada muito e ele acaba fechando o Congresso. Meses depois da sua eleição, ele fecha o Congresso, decreta estado de sítio, e isso leva o Brasil, mas especialmente o Rio de Janeiro, a uma ebulição. Vai ter greve de ferroviária, vai ter uma série de protestos e, sobretudo, uma revolta da Marinha, que se via desprestigiada pelo Deodoro. E aí a Marinha coloca alguns navios ali no litoral e ameaça o Deodoro que, se ele não renunciasse, eles iam bombardear a capital. Lembrem que o Rio de Janeiro era a capital. O Deodoro, então, talvez percebendo ali a sua situação delicada, diz que não quer ser responsável por um banho de sangue brasileiro e acaba renunciando. Agora, o nosso problema do início da aula, do início do vídeo, ainda não terminou, né? Porque continuamos tendo várias correntes em choque, sem saber muito bem qual é o caminho que o Brasil vai tomar. Mas isso a gente fala no outro vídeo.